Fala galera, aqui é o professor Juliano. Se você está vendo essa aula depois da live, perdeu a live ao vivo, mas você pode assistir a gravação dela assim como você está assistindo agora, né? E não deixa de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo se você gostou e mandar para os seus amiguinhos. Ajude eles também. Aqui a gente vai ter conteúdo muito legal, a gente vai resolver 4 questões fáceis e 4 questões difíceis do Enem 2019 e 2020. Né? Esse que você está fazendo agora, neste ano de 2020, é o Enem 2021, na minha visão. Aliás, você estava fazendo 2021, é para 2022. Né? Você vai tirar uma nota, vai escolher lá a universidade que você quer no SISU e vai ingressar nessa universidade. Olha que beleza. Né? Então, por que eu tenho que saber quais são as questões fáceis e quais são as questões difíceis? Muito simples, por causa do sistema que o Enem usa para correção das suas questões. Né? Todas as questões, você deve saber, eles são chamados de itens, elas são pontuadas previamente, as questões difíceis, elas têm uma pontuação maior, as questões médias, elas têm uma pontuação média, e as questões mais fáceis têm uma nota mais baixa. Só que assim, o sistema também tem um anti-chute, né? O que seria esse anti-chute? Se você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil da mesma habilidade, a nota que você recebe na questão difícil é muito pequenininha, tá certo? Então, se você for no site depois, tem uma tabelinha comparativa, nosso site é cursosimplifica.com.br, tem lá uma matéria a respeito disso que eu estou fazendo agora, e tem uma tabelinha comparativa de 5 candidatos com diferentes notas. Né? Então, aquele candidato que acerta as questões fáceis e médias, eles têm mais nota, a nota dele é maior do que aqueles candidatos que acertam as questões médias e difíceis. Esse é o sistema que o Enem usa. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é, no domingão, identificar as questões fáceis, fazer as questões fáceis, conferir se você conseguiu resolver aquelas questões fáceis de uma forma correta e deixar as difíceis por último. Garantir as fáceis, fazer algumas médias, vai elevar sua nota. Essa é a dica que eu posso te dar. Tá certo? Por isso, é interessante a gente conhecer. O que é fácil, professor? O fácil é muito relativo. Né? Mas o que é uma questão fácil para o Enem? O que é uma questão difícil para o Enem? É isso que a gente vai abordar agora, tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam também os slides que eu preparei. Então, a gente vai começar assim, ó. Vou colocar minha terrinha aqui em cima. As questões fáceis de física, as questões de física consideradas fáceis pelos candidatos do Enem 2019. E aqui eu vou fazer um adendo já, tá? Em 2019, o INEP, ele lançou o microdados, que são as análises de todos os candidatos no site do Enem, do INEP. Em 2020, ele não fez isso. Então, você vai ver que as estatísticas que eu tenho é do Enem 2019. E as questões 2020, elas foram, por percepção, indicadas pelos alunos como as questões mais difíceis. Tá certo? Então, vamos começar com uma fácil, uma questãozinha fácil, considerada fácil. Vamos brincar assim? Considerada fácil pelo Enem 2019. Como é que eu sei? Bom, eu sei porque eu fui lá no site do INEP, colhi os dados e verifiquei que essa questão da prova amarela, questão 103, ela teve um índice de acerto de 43%. O que significa isso, professor? Significa que, de todos os candidatos que fizeram essa questão, 43% acertaram. Essa é a questão de maior índice de acerto da prova de física. Ou seja, 57% erraram essa questão, considerada fácil. Tá? Então, vamos ler o exercício, ele diz o seguinte. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção de cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura.
A protanopia é um tipo de daltonismo que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Gente, esse grifadinho aí foi eu que fiz, não tinha na prova. Mas por que eu fiz esse grifadinho? Porque esse grifadinho é fundamental para a resolução do exercício, tá? Então, existe uma diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outro caso severo de protanopia. Que nome, hein? Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Gente, essa dificuldade é a ausência de receptor de cor vermelha. Isso significa que tudo aquilo, todas as cores que tem vermelho, que estão dentro desse círculo vermelho, tem vermelho na sua composição. O vermelho, o magenta, o branco e o amarelo tem vermelho. Então, pode ser a alternativa A? Não. Pode ser a alternativa B? Não. Pode ser a alternativa C? Não. Pode ser a alternativa D? Então, qual é a alternativa correta? E. Ah, mas é só o azul, professor? Não. Poderia ser azul, ciano ou verde. Mas, nessas alternativas, a única que tem aqui é o azul. Aí, se tivesse ciano também, professor, provavelmente a questão ia ser anulada por 2 questões corretas. Belezura? Olha que fácil. Essa é uma questão que não exigia você ter um conhecimento profundo de física. Você precisaria apenas fazer a interpretação do texto, que você já resolveria a questão. Esta é uma questão fácil. Vamos para a próxima? A próxima é a questão 113 da prova amarela. O índice de acerto dessa questão foi de 33%, galera. Olha isso. E é uma questão que, vamos falar assim, na percepção dos alunos, foi relativamente fácil, mas ela tem um certo grau de dificuldade. Quer ver só? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, de toda a energia da queima da castanha, 50% foi utilizado para esquentar a água. Imagina que você está fazendo um foguinho com a castanha de caju. O calor específico da água é 1 cal por grama vezes graus Celsius e sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então, ele já fala para a gente que a gente tem que usar a tabelinha. Está vendo na tabelinha aqui, ó? São 10 gramas de castanha de caju que liberam 70 quilocalorias quando queimado. Belezura? Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão da seguinte maneira. Ó. Então, qual seria a energia liberada por 2,5 gramas de castanha de caju, que foi o que a professora utilizou? Então, eu tenho que fazer simplesmente uma regrinha de 3, né? Então, se 10 gramas libera 70 cacau, você viu que ele colocou aqui em cima? 70 quilocalorias. Gente, você tem que lembrar que o K é um prefixo que vale 1000. Então, quando a gente fala 70 quilocalorias, eu estou falando de 70.000 calorias. Ah, mas e se tiver 2,5 gramas só, professor? Quanto que vai ser? Aí você tem que fazer a continha, né? Então vai ficar assim, ó, x igual, multiplicando em cruzes, vai ficar 10 vezes x igual a 70.000 vezes 2,5. E aí tu poderia aqui simplificar simplesmente o zerinho, ia ficar 7.000 vezes 2,5. Tá certo? Eu já fiz a continha aqui embaixo, ó, vai dar 17.500 calorias. Então, se eu fizer essa continha, vai dar 17.500 calorias. Tá certo? Agora,
Ele usa toda essa energia lá no aquecimento da água? Não, ele usa só 50%. Então, multiplicando isso por 50%, lembrando que 50% é 50 dividido por 100, que dá meio, né? Então, é a mesma coisa que multiplicar os 17.500 por meio, isso vai dar 8.750 calorias. Então, é essa energia que vai para o aquecimento da água. Lembrando que água é H2O. Tá certo? Agora, qual é a formulinha que eu vou utilizar? Essa é a principal dificuldade que os alunos têm, muitas vezes, quando vai escolher uma equação para calcular alguma coisa nos exercícios de física. Como está envolvendo uma quantidade de calor para variação de temperatura, a gente tem que usar o Q macete, Q é igual a mc delta θ, que é a variação de temperatura. Então, o que eu vou fazer? No lugar do Q, eu vou colocar 8.750. No lugar da massa, eu vou colocar a massa de água que está sendo aquecida, que é 350. O calor específico, que é o Czinho, vale 1. E a variação de temperatura vai ser temperatura final menos a inicial, que lá no enunciado ele falou que vale 20. Sim ou não? Se eu fizer essa continha, professor, como é que faz essa conta? Cara, muito fácil, ó. É só você passar temperatura final menos a inicial, que é 20, e 8.750 dividido por 350. Eu vou embananar quando eu fizer isso no Enem, professor. Se você fizer com calma, você não vai não. Isso aqui vai dar 875 dividido por 35. É só fazer com calma. Isso aqui vai dar 25. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, isso aqui vai dar 25. Passou o 20 para lá, a temperatura final vai ser 45 graus Celsius, que é a alternativa C desse exercício. 1 na fórmula. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha o que é aquele 1 na fórmula. Esse aqui é uma linha. É um linha, viu, Dio? Isso aqui, você pode tirar isso aqui. Você fala esse aqui, né? Pode tirar isso aqui, ó. É Q igual a mc delta θ. Isso aqui a gente conhece, não lembra, Dio? Q macete. Essa é a formulinha do Q macete. Sacou a ideia? E você usa a fórmula e resolve o exercício. Então, assim, o que eu vejo como questão fácil? Eu veria essa aqui como questão média, tá? Mas os alunos que fizeram o Enem de 2019 enxergou essa questão como fácil. Por quê? Porque é pegar a fórmula, aplicar e resolver o exercício. Tá no lugar do C? Sim, Dio. O C, ele é... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai ser o calor específico da água. Foi um dado que o exercício forneceu. O Czinho, ele vale 1 cal por grama vezes grau Celsius. Agora, você tem que tomar cuidado que o Enem coloca essa notação do -1, né? É porque quando a gente passa grama para cima, quando a gente passa um número para cima, a gente inverte o sinal do expoente. Por isso que ele escreve assim, ó. Grama -1, grau Celsius -1, tá bom? Mas seria isso aí, seria o calor específico da água. Firmeza? Joinha? Legal. Então vamos para o terceiro exercício. Esse você achou médio. Eu também achei ele médio. A galera que fez o Enem achou tranquilo. Olha essa questão. Questão número 124. Também teve 33% de acerto. Aí eu fico triste, né? Porque se as questões que mais caem no Enem, elas têm 33% de acerto apenas, né? Aquelas que a galera mais acerta é de 33%, aí eu fico muito triste, né? Porque a galera tem que ler o exercício, interpretar. Muitas vezes a resposta está no próprio enunciado. Quer ver só? Em 1962, um jingle, ou seja, uma vinheta musical, criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Bom, você não vai lembrar, né? 1962. Aí ele continua e fala assim, olha, nele, uma pessoa respondia a um fantasma que batia na porta
personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Então, imagina o fantasma do frio. Ei, é o frio! Bate na sua porta. Ele falou assim, olha, eu não vou deixar você entrar. Eu vou comprar cobertor e vou comprar lã e vou cobrir minha casa. Imagina isso. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito do conceito físico relativo à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, a função de... Bom, gente, essa é uma questão que envolve o conceito de calor. E calor é o quê? Calor é energia térmica em trânsito. Ou seja, quando você pensa em cobrir a sua casa com cobertores e lãs, não é para aquecer a casa. O cobertor não te aquece, por mais esquisito que pareça. O calor, o cobertor, ele mantém, ele minimiza a perda de calor do seu organismo para o ambiente externo. Então, quando você coloca o cobertor em cima de você, o seu corpo esquenta o ar e mantém você quentinho embaixo do cobertor. Então, o que o cobertor faz? Ele minimiza a perda do calor pela casa e pelos corpos. Vamos ler os itens aqui, ó. Item A. O cobertor, ele serve para aquecer a casa e os corpos? Não, o cobertor não aquece. Quem aquece, o ar que está perto de você, é o seu corpo. Item B. Evitar a entrada do frio. Gente, o frio, fisicamente, ele não existe. Quando você perde energia térmica, você tem uma diminuição de temperatura, e essa diminuição de temperatura não é porque o frio chegou, é porque a energia saiu. Faz sentido isso? Item C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Essa seria uma alternativa bonita. Item D. Diminuir a entrada do frio não existe. Item E. Aquecer a casa. Isso não existe. Belezura? Então, o cobertor serve para quê? Para minimizar a perda do calor. Para manter o ar que está perto de você a uma temperatura mais alta do que a do ambiente. Belezura? Então, a percepção de quem fez o Enem 2019 foi que essa questão foi considerada fácil. Belezura? Fácil, entre aspas, né? 33% de acerto significa que muito mais da metade errou. Agora vamos para as questões fáceis do Enem 2020, que foi o Enem do ano passado. Não sei se você acompanhou. E quando você dá uma olhadinha nessa figura aqui, cara, juro por Deus, não precisa nem ler a questão. Você já sabe a alternativa correta. Quando você pega uma bolinha e joga a bolinha em cima da mesa, a bolinha, ela faz uma meia parábola. Tenta fazer isso aí. Pega uma bolinha na sua casa e joga a bolinha na sua escrivaninha ou na sua mesa e deixa ela cair. Sem sombra de dúvidas, sem ler a questão, a alternativa correta é D. Então, mas o exercício diz o seguinte, ó. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha na velocidade constante V0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar se é um movimento de queda até o chão. Então, quer dizer, o que o desenho animado faria? O desenho animado faria a alternativa A, percebe? Ele sairia correndo, e aliás, você sabe qual é o desenho, né? É do Papaléguas. Quando o coiote corre atrás do Papaléguas, ele continua andando no penhasco, né, no precipício, e a hora que ele vê que ele está sem chão, ele começa a cair, como no item A. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a alternativa correta de acordo com os princípios físicos. Então, eu pego a bolinha e jogo, a bolinha escorrega, fazendo uma meia parábola, uma semi-parábola, como na alternativa D. Concorda comigo ou não? Você viu que o índice de acerto nessa questão está com uma interrogação,
porque o INEP, esse ano de 2020, né, do Enem de 2020, ele não publicou o microdados, tá bom? Mas essa foi considerada uma questão fácil. Outra questão fácil, bebê, olha essa aí. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na figura? Questão número 125 da prova amarela de 2020. Item A, pela troca de átomos, né? O átomo sai da pele do animal, da sua calça, e troca de corpo. Não tem como fazer isso, né, gente? Item B, diminuição do número de prótons. O próton, ele não tem muita mobilidade, ele está preso no núcleo. Existe uma força muito forte que prende o próton dentro do núcleo. Essa força é chamada de força forte, por isso que é muito forte, né? Tipo, item C, criação de novas partículas. Uau! Criação de novas partículas? Meu Deus! Por causa de uma eletrização? Acho que não, né? Item D, movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Exatamente essa alternativa. E você imagina só, quando você passa um pente no seu cabelo. Quando você passa um pente no seu cabelo, o que acontece? Acontece uma eletrização por atrito. Essa eletrização por atrito acontece por conta da troca de elétrons. Elétrons saem do corpo e vai para o outro. Professor, por que elétrons e não prótons? Porque os elétrons eles estão mais soltinhos na parte de fora do átomo, principalmente na camada de valência, que é a última camada do átomo. Então, ele está ali pronto para ser retirado. Quem é que define para onde o elétron vai? A eletroafinidade, ou seja, a afinidade que aquele corpo tem com o elétron. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, eu vou passar o pente no cabelo. Se o elétron for para o cabelo, significa que o cabelo tem uma maior eletroafinidade. E aí, o cabelo vai ficar negativamente carregado e o pente vai ficar positivamente carregado. Fechou? Perdeu elétrons, fica positivo. Ganhou elétrons, fica negativo. Firmeza, gente? Olha que facinho. Se você tiver com a teoria na mão, você lê esse exercício e você não demora 30 segundos para resolver. Mas tem que estar com a teoria na mão, né, bebê? Agora nós vamos para aquelas famigeradas questões difíceis. Dá um bisu. Questões difíceis do Enem 2019. Que você vai perceber que não é tão difícil assim, tá? Tem que ter uma sacadinha? Tem que ter uma sacadinha, mas não é tão difícil. As fáceis são aquelas, galera, que vocês resolvem apenas dando uma simples leitura no texto. Você lê o texto, responde a questão. Essa é a questão fácil que você não pode errar de jeito nenhum. Faça 2 vezes a questão fácil. Ô, professor, mas não é melhor fazer 2 vezes a questão difícil para ver se está certo mesmo? Não, você tem que acertar as fáceis. E aí, no final, se der tempo, você resolve as difíceis. Essa é a estratégia. O Enem é uma prova de estratégias. Resolva as fáceis, depois as médias e depois as difíceis nessa ordem. Belezura? Olha essa questão que diz. Uma questão difícil, apenas 3% de acerto. Significa o quê? Que essa questão, em 2019, a questão número 17 da prova amarela, ela teve 87% de erro. Isso aí que eu posso falar, ainda que 13%, ainda tem gente que chutou. Na verdade. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as 2 extremidades da fita são fixadas de uma forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, isso é importante, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus, com a horizontal, como esquematizado na figura. Você acha que dá para usar essa figurinha pequenininha aí para a resolução do exercício? Claro que não. Essa é a primeira dica que eu te dou. Se tiver uma questão com desenho, você amplia o desenho, você vai receber uma folha de resposta, uma folha de rascunho e rascunhe, ou seja, faz o desenho grande para não ter problema de erro nesse tipo de questão, tá bom? Aí ele pergunta assim, olha,
qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Ou seja, qual é o valor da tração aplicada pela fita sobre a árvore. Os dados que ele te dá. O G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10, 0,98 e o seno de 10, 0,17. Firmeza? Vamos para a resolução? Então é assim, ó, o desenho está aqui, eu ampliei, como eu disse para vocês, para ficar mais fácil da gente aplicar as forças. Gente, qual é a primeira força que a gente indica? Lembra? Força, peso. Muito bom. Força, peso, vertical para baixo. E aqui eu vou ter uma força de tração aplicada pelo fio deste lado e tem uma força de tração aplicada pelo fio deste lado. Então, o desenho mais limpo, ele seria assim, né? Então, eu tenho uma tração T maiúsculo aqui, famoso Tzão. Tenho uma tração T maiúsculo aqui. Ah, as trações são iguais, professor? Sim. Ele está no meio da fita e os ângulos são iguais a 10 graus. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo formado entre a fita e a horizontal que ele falou lá no enunciado. Firmeza? O que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? Bom, achar a força de tração. Para achar a força de tração, eu vou ter que fazer uma projeção vetorial desse vetor que está inclinado. Então, eu vou imaginar que aqui existe um eixo Y e que aqui existe um eixo X. E a projeção vetorial vai ser do biquinho do vetor, da pontinha do vetor, você joga em cima do eixo Y e vai te dar aqui uma projeção da tração, que a gente chama de TY. Firmeza? Do outro lado, a mesma coisa, faz a projeção da tração, você vai ter um vetor projetado aqui, que a gente vai chamar de TY também. Para baixo, eu tenho a força-peso. Professor, na horizontal tem projeção também? Tem projeção. Mas essas projeções, elas são iguais. Ó. Vou ter uma força que puxa para cá, vou ter uma força que puxa para cá, e essas forças elas vão se equilibrar. Ou seja, na horizontal, eu não vou precisar fazer exatamente nada. As forças se equilibraram. Agora, veja bem. Eu tenho duas trações Y para cima, equilibrando com o peso para baixo. Adivinha o que vai acontecer? As duas para cima têm que ser igual ao peso que está para baixo. Firmeza? Mas antes, eu tenho que achar o valor de TY. Então, antes de escrever isso aqui, ó, que o 2TY que estão para cima é igual ao peso que está para baixo, eu tenho que saber qual é o valor de TY. E se você lembrar, você pode montar um triângulozinho com aquelas forças lá. Ó. Eu vou pegar aquele triângulo que está na direita da tela. Tem uma tração para cá, tenho um TX para cá e tenho um TY para cá. O que eu quero achar? Não é o TY? Gente, lembra do macetinho que eu ensinei para vocês. Se o cateto for oposto, a gente tem que usar seno, lembra? Então, se você for achar o valor da tração, essa tração TY, ela vai ser a tração original multiplicado pelo seno de 10 graus. Fechou? Então, no lugar do TY, eu vou colocar esse TX, obviamente, ele nem precisava ser encontrado, nem coloquei. Então, o 2TY é igual ao peso. No lugar do TY, quem que você vai colocar? O T seno 10. Ah, ele te passou o seno de 10, né, galera? Sim, justamente para você substituir nesse momento, agora. Então, vai ficar 2 vezes a tração multiplicado pelo seno de 10, que ele falou para a gente, se você der um bisuzinho aqui, ó, ele passa essa informação para a gente aqui. O seno de 10 é 0,17. Belezura? Isso facilita bastante, né? Existem vestibulares mais exigentes que não fornecem, não. Você tem que achar. Agora, como é que eu achei o peso? Gente, o peso é Minas Gerais. Deixa eu até colocar aqui, ó. O peso é MG. Todo mundo lembra disso? Isso aqui caiu na Unicamp e caiu na Unesp. Então, vai cair no Enem. Tá bom? Então, o peso é MG. O M vale 80, que é a massa do sujeitinho. O G, que é a aceleração da gravidade, vale 10. Portanto, o peso vale 800 newtons.
Esse é um exercício, galera, que vale a pena fazer de novo, tá? Você que está na sequência de vestibulares aí, já fez o Unicamp, já fez o Unesp, vai fazer a FUVEST, está fazendo o Enem, é um exercício que vale a pena resolver de novo depois. Belezura? Então, como é que eu vou fazer agora? Uai, 2 vezes 0,17, aí você passa dividindo. Vai ficar 800 dividido por 0,34. Gente, 2 vezes 0,17 é 0,34. Passou dividindo. Esse valor, obviamente, eu já fiz na calculadora antes, um valorzinho ingrato de resolver, não é verdade? Chatinho de fazer. Vai dar uma tração igual a 2.352 newtons. Se você colocar isso aqui em notação científica, lembra como faz? Coloca a vírgula aqui e conta quantas casas tem depois da vírgula. Então, vai ficar aproximadamente 2,3 vezes 10 a terceira newtons, que a alternativa traz como aproximadamente 2,4 vezes 10 a terceira newton. Se a gente for lá no enunciado, a gente vai perceber que a alternativa correta é a alternativa D, 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Belezura? Olha, agora a gente vai para a questão número 107. Essa questão número 107, ela teve 13% de acerto apenas, assim como a outra. Fala, meu amor. Já está acabando? Já está acabando, meu amorzinho. Tá bom? O negócio Ju, eu sei, filhinha. Não tá. Tá bom? Então, vamos lá para ela. Ó. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamento de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, da altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar 0,5 segundos. Então, imagina um tijolo caindo, este tijolo cai em cima da cabeça dessa pessoa que está trabalhando. Por sorte, ela está com o capacete. Olha só que legal. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Por quê? Porque vai ser acrescido no movimento de queda. A velocidade vai aumentar. Supondo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos ou tijolos iguais? Então, imagina a situação, gente. Se você imaginar a situação, tudo fica mais facinho, tá? Então, por exemplo, o tijolinho, ele vai estar aqui em cima. Esse tijolo, ele vai cair. Aqui a gente vai ter o capacete, tá bom? Eu vou desenhar aqui, não vou, vou desenhar a carinha dele. Eu acho que vai ficar bonitinho, quer ver só? Pronto. Aí ele não está vendo o tijolo cair, e aí o tijolo cai de uma altura igual a 5 metros. Então, isso aqui, ó, vale 5 metros. Fechou? Depois que aconteceu isso, o capacete, o tijolo vai chegar no capacete, e olha como que vai ficar o capacete, ó. Ele vai ficar todo amassado por causa da queda do tijolo. E aí o bonequinho fica muito triste, porque o tijolinho já está em cima da cabeça dele. Sacou a ideia? Então, quer dizer, quando o tijolo cair, ele não vai parar no momento que o tijolo relou no capacete. Não, ele vai deformar o capacete. E essa deformação no capacete, o exercício falou que dura 0,5 segundos. É só olhar aqui, ó. Beleza? A massa do tijolo, vou aproveitar aqui, já vou colocar, ó, é 2,5 quilogramas. E esse tempo aqui é de 0,5 segundos. Essa vai ser a desaceleração que o tijolo, que já está aqui, ó, chegando na cabeça do operário, vai ter que desacelerar, né? Então, esse período aqui, vamos colocar aqui em cima, é o período de desaceleração do tijolo, ou seja, da deformação do capacete. Tá certinho? Bom, como é que eu resolvi esse exercício inicialmente?
Bom, eu considerei que essa velocidade inicial aqui é 0. O tijolo vai cair de uma altura de 5 metros a partir do repouso e vai chegar com uma certa velocidade no capacete do operário. A partir dali, o capacete vai sofrer uma desaceleração e depois de deformado o capacete, o tijolo vai parar. Para calcular essa velocidade aqui, V, eu usei a equação de Torricelli. Por quê, professor? Porque o cara não me deu tempo. Ele me deu a velocidade inicial, ele me deu o deslocamento, mas não me deu tempo. Ô, professor, mas a aceleração o senhor tem? Bom, ele falou que o G é 10 metros por segundo ao quadrado, né, gente? Não pode esquecer disso. Então, olha como é que é a aplicação da equação de Torricelli aqui, ó. Lembra da equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado, mais 2A delta S. É a equação do vovô e da vovó. V quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento. Se eu substituir os valores, né, essa velocidade aqui seria essa daqui, quando o tijolo chegou na cabeça do operário, é o que eu quero, a velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração, que vale 10, que é a aceleração da gravidade, multiplicado pela altura, que é 5. Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, vai ficar 2 vezes 10 dá 20, vezes 5 dá 100, tirou a raiz, isso aqui vai dar 10 metros por segundo ao quadrado, por segundo. Então, o tijolo ele vai chegar com uma velocidade de 10 metros por segundo na cabeça do operário. Vai parar? Não, não vai parar. Ele só vai parar depois que deformar o capacete. E essa deformação acontece no intervalo de tempo de 0,5 segundos. Gente, eu vou usar aqui um teorema chamado de teorema do impulso. E aí você teria que saber esse teorema do impulso para resolver essa questão? Não exatamente. Eu vou explicar no próximo slide por quê. Mas é uma opção. O teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. E lembrando que o impulso é força multiplicado pelo tempo, e lembrando que quantidade de movimento é m vezes v. Então, eu substituí, tá vendo? No lugar do impulso, a força multiplicada pelo tempo, e no lugar da variação de quantidade de movimento, lembrando que a variação é sempre alguma coisa final menos a inicial, eu coloquei mv final menos mv inicial, tá? Substituindo os dados, vai ficar a força, que eu quero encontrar, é igual ao tempo, que é meio segundo, multiplicado pela massa, que é 2,5, multiplicado pela velocidade inicial. Acho que eu troquei a velocidade final, que é 10, troquei aqui, ó. E aqui é 0. Fechou? E aí você vai ter uma força igual a 50 newtons. Então, essa força de 50 newtons, ela equivale ao peso de quantos tijolos? E ainda aí, você tinha que calcular a força-peso exercida em cima do tijolo, que é 2,5 vezes 10. Isso aqui vai te dar o famoso 25 newtons. Se a força é igual a 50, então essa força equivale ao peso de quantos tijolos? Cara, ao peso de 2 tijolos. Beleza? Então, F igual a 2P, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, 2. Dá para perceber a dificuldade que esse exercício ele traz para a gente? Complicadinho, né? Então, repara só que muitas vezes a gente vai precisar de muitos artifícios para estar resolvendo os exercícios do Enem. Que artifícios são esses? Ler o exercício atentamente, anotar os dados, fazer um desenhinho, escolher as equações e desenvolver. Se você seguir essa ordem, até os difíceis, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Tá bom? Então, bola para frente. Esse PDF vai estar disponível lá no site do Simplifica, cursosimplifica.com.br. Pode pegar o PDF lá depois que terminar a aula. Tá bom, gente? Então, vamos lá agora
para as questões difíceis, são duas difíceis, do Enem 2020. E aí, finalizamos. E você vai ver que essa questão é difícil, porque sem a equação, você não conseguiria resolver o exercício. E não é uma equação muito comum de cair no vestibular por aí. Então, pegou todo mundo de calça curta. Essa questão foi considerada difícil, tá bom? Essa é a questão número 109 da prova amarela. Bora lá? 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejado de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Então, o cara está fazendo um buraco no chão. E esse buraco no chão tem que ter 30 metros de comprimento. Só que quando a gente cava um buraco, ele vira um tubo sonoro fechado. E aí você já tinha que saber isso para resolver a questão. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada foi de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância a ser medida por esse aparelho? Bom, aqui você tinha que saber muita física. Acústica na veia, galera. Você tinha que conhecer isso aqui que está na tela de vocês. Isso não faz parte da questão, mas eu coloquei aqui para mostrar para vocês o que é um tubo sonoro fechado. Então, você tem essa parte fechada e você tem essa regiãozinha aqui aberta. Isso que está aqui é um gominho chamado de ventre. E todas as vezes que você tem um ventre, você tem a metade do comprimento de onda. Belezura? Então, é formado aqui dentro do tubo uma onda estacionária. E essa onda estacionária, ela está relacionada com a emissão de um som. Nesse caso do exercício, ele falou que o aparelho mediu um som com 135 Hz. Que som é esse? Não sei. Mas o próximo som vai ter que frequência? Essa é a pergunta do exercício. Beleza? Então, vamos colocar mais uma figurinha aqui, simulando esse buraco que foi feito, né? Esse buraco que foi feito no chão, levando em consideração que o seu comprimento é de 30 metros, que a velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo, isso foi dado no exercício, e que a frequência de ressonância, nesse primeiro, foi de 135 Hz. Ele quer saber qual vai ser a próxima frequência de ressonância. Então, para tubos fechados, existe uma formulinha e que se você não soubesse essa formulinha, você não resolveria esse exercício. Que fórmula é essa, professor? Que a frequência do enésimo harmônico ímpar é igual a n vezes V sobre 4L. Esse n é o número do harmônico ímpar. Então, isso aqui você tinha que saber muito bem. Você tinha que saber o que é um tubo sonoro fechado, você tinha que saber a equação, você tinha que saber que o som formado, os harmônicos formados dentro do tubo fechado, eles são todos ímpares, e substitui o dado para a resolução da questão. Bora lá? Então, vai ficar assim, ó. 135 é a frequência, n é o número do harmônico, a velocidade é 360 metros por segundo, e 4 vezes o comprimento do tubo, que é 4 vezes 30. 4 vezes 30 é o famoso... Opa, peraí. É o famoso 3, né? Porque 4 vezes 30 é 120, vai ficar 360 dividido por 120, que dá 3. Ou seja, o n, o número do harmônico, vai ser 135 dividido por 3, que se não me falha as contas... Isso aqui vai dar 45. Deixa eu conferir aqui. Então, vai dar 135 dividido por 3. É isso aí, 45. É o número desse... Ops! É o número desse harmônico.
É isso que ele quer? Não, não é. Ele quer o próximo harmônico. Como no tubo fechado a gente só tem harmônico ímpar, o próximo harmônico é para N igual a 47. Todo mundo concorda? Porque o 45 é ímpar, o 46 é par, o próximo ímpar é 47. E aí, tu refaz as contas usando a mesma formulinha para o harmônico 47. Então, vai ficar 47 vezes 360 dividido por 4 vezes 30, né, gente? Que dá 120. Então, isso aqui vai ficar 47 vezes 3 e 47. Vezes 3 dá 3 vezes 7, 21, 2, 12, 13, 14. Então, vai dar 141 Hz. Se você der uma olhadinha nas alternativas, a alternativa correta aqui é a alternativa C, número 141 Hz. Você viu a dificuldade que esse exercício traz? Ele traz muita informação específica que você tinha que saber para fazer a resolução dela. Então, quer dizer, imagina só, se você acerta essa questão, mas erra a questão fácil dessa habilidade. Você não vai levar a questão inteira. Agora, se você acertar a fácil e acertar essa, que é difícil, cara, a sua nota vai lá para cima. Ela explode de tão lindo que vai ser. Tá certo? Então, toma cuidado para resolver as questões difíceis, mas acertem as fáceis. Belezura? Então, vamos para hoje. Última questão de hoje, que caiu no Enem 2020, questão número 122. Também não existe a estatística, né? 2020, como eu falei para você, o INEP, ele não lançou microdados no site, e aí eu não sei quanto que foi, mas a galera reclamou dessas duas questões, que foi uma barbaridade. Quer ver só? Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B, C. Imagine você numa avenida bem comprida, cheia de semáforos. Você está parado no primeiro semáforo dessa avenida. E aí o semáforo abre. O que você faz? Pisa no acelerador, aumenta a velocidade e mantém depois a velocidade constante para evitar multas. O exercício fala o seguinte: os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, segundo os dados estatísticos da Companhia de Trânsito, né? Então, quer dizer, essa distância aqui, ó, é igual a 500 metros e é 500 metros em todas as distâncias que ele colocou aqui para você no desenhinho. Então, vai ser 500 metros aqui e 500 metros aqui. Beleza? Aí ele continua e fala assim: segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, aqui ele quer te pegar, ó. Ele fala assim, ó, 1 metro por segundo ao quadrado, e aqui ele coloca a unidade de medida de velocidade no sistema usual, 72 km por hora. A partir daí, prossegue com velocidade constante. Então, ao chegar com velocidade de 72, ele mantém a velocidade constante e não varia mais. Você pode ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver chegando a 100 metros de cruzá-los. Então, para evitar que o veículo pare, ele já, a 100 metros do semáforo, então, nesse caso aqui, né, o carro sai dessa posição O, e 100 metros antes, o semáforo A, ele já abre. Quando ele está nessa posição aqui, ó, o semáforo já abre. Para o carro não precisar parar e nem diminuir a velocidade. E assim por diante, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em momento nenhum. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Então, ó, o semáforo B vai abrir quando o carro estiver a 100 metros, o semáforo C vai abrir quando o carro estiver a 100 metros dele. Então, nessas posições aqui, que eu pintei com uma bolinha, você está a 100 metros do semáforo A, a 100 metros do semáforo B
e a 100 metros do semáforo C. Então, só de ler o exercício, você já fica perdidão, né? Então, para não ficar perdidão, faça um desenho e anote os dados, né, gente? Qual é a velocidade? A velocidade será de 72... Ops, desculpa. A velocidade inicial será igual a zero, ele vai partir do repouso. E a velocidade final, até o momento que ele mantém velocidade constante, é de 72 km por hora. Né? Então, é mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aqui. É aqui que o semáforo A abre. Fechou? Ah, mas não é aqui que ele mantém velocidade constante, né, professor? Não. Aqui o semáforo A abre. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, que estava melhor mesmo. Ó. Ele vai abrir nessa posição. Mas não é aqui que ele mantém a velocidade constante, tá ligado? Ele vai manter um pouquinho antes. Fechou? O que mais que ele me dá? Uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. O que mais que ele me dá? Me dá só isso, né? Que a distância aqui entre os semáforos, essa distância inteirinha aqui, é igual a 500 metros. Agora, vamos fazer um desenho melhor? Vamos fazer um desenho separado, ó. Vamos fazer um desenho. Nossa, essa ficou feia, peraí. Aqui é o ponto O e aqui seria o ponto A, beleza? O carinha vai estar aqui a 100 metros de A quando o semáforo abrir. Já insistentemente falei isso várias vezes, né? Então, quer dizer que essa distância aqui, se a distância total é 500 metros, essa distância é 400. Ah, mas significa que ele entrou com velocidade constante nesses 400 metros? Não, eu vou ter que determinar isso. Sacou a ideia? Lembrando que o que ele está pedindo é o tempo que demora entre a saída daqui e o semáforo abrir nesse pontinho. Ele quer o intervalo de tempo nesses 400 metros. Tá certo? Só que assim, nesses 400 metros, deixa eu até colocar aqui em cima para melhorar isso aqui, ó. ΔT é o que ele quer. Nesses 400 metros, ele tem uma fase onde o movimento é uniformemente variado e uma fase em que o movimento é uniforme. No move, eu tenho que achar qual é a velocidade, aliás, qual é o tempo que ele vai gastar para sair do O e chegar nessa posição aqui. Como é que eu faço isso? Relaciono a velocidade com o tempo. Lembrando que a relação entre a velocidade e o tempo é dado pelo vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Qual é o valor da velocidade final? É 20 metros por segundo. Essa você sabe, né, gente? 20 quilômetros por hora. Se eu dividir por 3,6, é assim que eu transformo. Ô, carambinha. 72 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Isso aqui vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 1, multiplicado pelo tempo da primeira parte. É isso aí mesmo que você ouviu. É o tempo da primeira parte. Então, quanto que vai valer o tempo da primeira parte? 20 segundos. Então, ele vai demorar 20 segundos para atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Ah, que beleza, professor. Essa foi facinho. É, mas eu tenho a segunda parte desse trecho de 400 metros. E a segunda parte desse trecho de 400 metros é o movimento uniforme, porque aqui a velocidade é constante. E para achar o tempo na velocidade constante, eu tenho que fazer que V é igual a ΔS sobre ΔT. E o ΔT é o tempo da segunda parte. Vamos chamar de T2. Fechou? Então, a velocidade constante vai ser de 20, igual ao deslocamento, dividido pelo tempo que eu quero achar, que eu chamei de T2. Agora, qual é o deslocamento dele nesse trecho de movimento uniforme? Eu não sei. O professor, não é a metadinha? Não dá para saber. Galera, eu tenho que calcular. Como é que eu vou fazer para calcular o deslocamento naquele trecho? Bom, eu vou apagar aqui. Vamos primeiro achar aquele deslocamento no trecho para a gente poder resolver o T2. Para achar aquele deslocamento, eu posso usar a equação de Torricelli. Lembra?
Já usamos hoje, ó. V quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. A velocidade final é 20 ao quadrado, a inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1 multiplicado pelo deslocamento. Então, isso aqui vai dar 400 dividido por 2, certo ou não? 20 ao quadrado, passo 2 dividindo. Esse ΔS é igual a 200 metros. Ô, professor, mas foi no meinho. Sim, foi no meinho. E se você tivesse chutado, daria tudo certo, não é verdade? Porque esse trecho aqui, ó, ele vale 200 metros. E quanto que vale o outro trecho? 200 metros também, porque o total tem que dar 400. Então, agora você está apto a aplicar a formulinha da velocidade média, que é ΔS sobre o ΔT. Porque tu tem a velocidade, que é 20, tu tem o deslocamento, que é 200, e tu tem o valor do T1 não, né? T2, que você quer achar. Então, agora você multiplicando em cruzes, vai achar que T2 é 200 dividido por 20, e o T2, portanto, é igual a 10 segundos. Vou até fazer de vermelhinho isso aqui. T2 igual a 10 segundos. Sacou a ideia ou não? Então, quer dizer, se o T1 vale 20 segundos, o T2 vale 10 segundos, então eu vou ter que somar os dois tempos para ver que o semáforo vai abrir num ΔT de 30 segundos. Então, esse tempo aqui para a abertura do primeiro semáforo, né, que é o semáforo A, é de 30 segundos. Você teria que achar o tempo de abertura dos outros semáforos também. Mas, cara, aí vai a malandragem. Dá uma olhadinha nas alternativas. 20 segundos, 25 segundos, 28 segundos, 30 segundos e 35 segundos. No primeiro tempo, tem algum igual aqui? Não, é só o 30. Então, a alternativa D é correta. Sacou a ideia? Eu perderia tempo no Enem resolvendo o restante dos tempos. Não precisa, gente. Vai lá, resolve o primeiro tempo, dá uma olhadinha na alternativa. Se tiver tudo diferente, então significa que aquela é a alternativa correta sua. Fechou? Esse exercício foi barra pesada e eu tenho certeza que o índice de erro desse exercício foi altíssimo. Movimento uniforme com uniformemente variado numa análise bem profunda daquilo que é pedido. Legal, gente? Muito louco, né? Então é o seguinte, dica do professor Juliano. Tá difícil? Simplifica. Simplifica como? Resolvendo as questões fáceis. Identifique as questões fáceis. Resolva as questões fáceis com muito cuidado. Se você acertar as difíceis, é lucro e a sua nota vai subir muito e a gente vai comemorar. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais ou menos 1 hora de aula. E se você quiser assistir esse vídeo de novo, se você quiser o PDF dessa aula, vai lá no site do Curso Simplifica. Daqui a pouquinho eu já estou postando cursosimplifica.com.br. Beleza, gente? Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação. Desejo para vocês uma excelente prova. Um beijinho, beijinho. E tchau, tchau, pessoal. Até mais.